Departamento fiscal. Um departamento que tem uma super relevância no dia a dia da empresa e muitas vezes eu posso mudar uma empresa de local, de estado, através da análise do departamento fiscal. Nesse vídeo a gente vai entender o que é o departamento fiscal, as atribuições e até o cotidiano e a importância do departamento fiscal em uma organização, em uma empresa. Quer saber mais sobre isso? Clica no like, se inscreve no canal e fica comigo até o final desse vídeo. Bom, nação logística, no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre o departamento fiscal. É uma área muito importante em uma organização, em uma empresa. Muitas vezes eu posso, e a gente vê no cotidiano, aí no dia a dia, notícias de empresas que estão mudando sua sede, sua unidade ali da fábrica, sua loja, seu estabelecimento de município, de estado, muitas vezes ligado à tributação, a impostos, e o departamento fiscal está diretamente ligado a essas tomadas de decisões. Por isso, a importância deste departamento, principalmente no Brasil, onde a gente tem diversos atribuições, diversos regulamentos fiscais, leis fiscais estabelecidas em constante mudança, onde a gente tem uma incidência muito maior de tributação de imposto. O departamento fiscal ele tem uma importância na estrutura da empresa muito grande, muito grande. Quando eu falo em departamento fiscal, eu estou falando de um setor em um departamento que vai ficar responsável por garantir que aquela empresa, aquele produto ou aquele serviço comercializado por aquela empresa está dentro do padrão, dentro do regulamento fiscal pré-estabelecido na esfera municipal, na esfera estadual ou na esfera federal. A gente sabe que o Brasil tem diversas leis voltadas à tributação, a imposto, a responsabilidades fiscais e ao departamento fiscal que vai garantir que aquela organização, que aquela empresa está agindo conforme aquela regulação, aquela lei, aquele imposto pré-determina. Então, algumas das atribuições voltadas ao departamento fiscal é fazer o cálculo de imposto, o cálculo de tributação, verificar se de fato aquela empresa está enquadrada dentro daquela tributação, se de fato a empresa está respeitando as leis tributárias, as leis fiscais sobre as operações que estão acontecendo dentro daquela empresa. Então, é dentro deste universo do departamento fiscal que a gente vai enquadrar essa empresa. Então, o departamento fiscal ele tem uma grande ligação com o que está acontecendo no cotidiano até político do país. Por quê? Qualquer lei que for modificada, o departamento fiscal precisa enquadrar a empresa naquela lei ou naquela tributação. E Anderson, toda empresa ela compartilha da mesma lei, da mesma responsabilidade fiscal? Não. Empresas, como exemplo, tá? Do departamento do segmento de energia, vai ter tributações, responsabilidades fiscais diferente de empresas que são do ramo alimentício. O ramo alimentício vai ter regulamentação fiscal, atribuição fiscal, responsabilidade fiscal, muitas vezes diferente de empresas do ramo farmacêutico. Então, quando a gente fala em departamento fiscal, a gente precisa entender que sim, é um agente regulador dessa empresa que vai enquadrar essa empresa nas suas responsabilidades fiscais, mas a gente precisa também entender o ramo, o segmento que esta empresa está enquadrada.
tá bom? Então o departamento fiscal ele vai ficar responsável por garantir que a organização esteja em conformidade com todas as leis e regulamentos fiscais aplicáveis. E aí você pode me perguntar assim, tá, Anderson, o que é um regulamento fiscal? É ele que vai trazer a descrição das obrigações fiscais daquela empresa. Então, o governo ele determina em qualquer uma das suas esferas municipal, estadual ou federal que aquela empresa daquele segmento ela tem uma obrigação fiscal, um pagamento de tributo, por exemplo, um pagamento de imposto. E aí esse regulamento fiscal vai falar, ó, quais os impostos essa empresa precisa pagar. E é o departamento fiscal que vai determinar isso. O departamento precisa entender os tributos, os impostos que estão direcionados para a empresa que ele está atuando, para o ramo de atuação dele. Então, eu entendo o que o governo está me dando de ordem, vou ali filtrar essas ordens e vou aplicar à minha empresa. Então, se a minha empresa tem que pagar PIS, se a minha empresa tem que pagar um ICMS, o COFINS, os tributos envolvidos sobre aquela empresa. Quando e como os impostos devem ser pagos. Cada imposto tem o seu prazo de pagamento. Então, o departamento fiscal vai definir esse imposto, ele precisa ser pago nessa data. A gente vai pagar desta forma. Se eu posso parcelar esse imposto, se eu tenho que pagar à vista. Se eu tenho algum benefício, tá? Isso é muito importante para você que vai trabalhar no departamento fiscal ou para você de qualquer outra área que tenha uma ligação ali, principalmente da supply, que é o principal foco do nosso trabalho, tá? Do nosso canal. Muitas empresas elas têm benefícios fiscais, isenção de imposto. É um exemplo. E aí a empresa não está pedindo essa isenção, ela não está pedindo esse benefício, ela acaba perdendo. Vou explicar uma coisa muito bacana para vocês, tá? Muitas empresas, elas podem ter saúde financeira positiva na sua operação. Ou seja, a empresa ela compra com preço legal, ela produz com preço legal, ela tem uma mão de obra com preço legal. E aí, na última linha, se ela está tendo um saldo positivo ou negativo, ela está tendo um saldo positivo, está tendo dinheiro. Só que quando vem a carga tributária, a cobrança dos impostos, esse saldo se torna negativo. Exemplo, eu fiz toda a minha operação, eu tenho uma fábrica, eu comprei, fabriquei, produzi, paguei meus funcionários, paguei tudo que eu tinha para pagar, sobrou ali 20 mil reais. Exemplo, tá? Só que eu tenho que pagar tributos, eu tenho que pagar impostos. E vamos falar que esses impostos são 20 mil reais. Ou seja, o dinheiro que sobrou, que era 20 mil, que eu ia enviar para o sócio, que eu ia colocar na conta da empresa como fluxo de caixa, ele foi para pagamento de impostos. E o que acontece em muitas empresas, as análises que elas fazem, tá? Em um estado, o pagamento de imposto é um valor, em outro é outro. A gente tem essa diferença de tributação de um estado para outro. E aí eu não vou falar a sigla para não confundir, tá? Mas a gente tem. E aí você vê muitas empresas trocando de estado, trocando de cidade, trocando sua unidade fabril, sua fábrica, ou sua loja, ou seu varejo de estado de cidade, pela tributação, pelo imposto. Porque a empresa ela tem lucratividade, ela tem uma lucratividade que eu falo, ela tem uma saúde financeira positiva, mas quando a gente coloca o imposto nessa conta, fica negativo. E aí, se eu levo minha empresa para outro estado, eu consigo ter uma operação sustentada, consigo pagar em dia meus impostos e ter lucro sobre aquela operação. E o departamento fiscal ele precisa estar atento a isso. É muito importante estar atento a isso. E aí, muitos estados, eles têm benefícios fiscais. E aí entra a jogada de muitas empresas, principalmente grandes empresas, de mudar a empresa de cidade ou de estado. Tá? Quais declarações fiscais a empresa precisa apresentar? O que eu preciso apresentar para o fisco? O que eu preciso apresentar para o governo? O meu fechamento fiscal? Se eu preciso apresentar os impostos pagos? As notas de entrada desse produto? As notas de saída?
se de fato ali nessas apresentações eu estou fazendo a classificação fiscal correta, tá? Quando eu compro um material, e pode ser o mesmo material, eu comprei essa canetinha. Para entrar na minha empresa, eu vou entrar com uma tributação, com o CFOP, com uma classificação para essa caneta. Mas se eu pegar essa mesma caneta e for vender a outra pessoa, a tributação, a classificação vai ser modificada. Vai ser modificada. E essa classificação, essa tributação pode ser modificada se eu vender para estados diferentes dentro da federação, dentro do país. Então eu preciso entender as declarações, o que eu vou enviar de declaração, quando eu vou declarar isso aos órgãos regulamentadores dentro da minha organização, tá? E o prazo de apresentação de declaração fiscal. Toda declaração fiscal, dos impostos, dos encargos, dos tributos, eles têm um prazo para ser apresentado. Eu preciso declarar isso. E o regulamento fiscal vai me dizer isso, tá? Algumas atribuições do Departamento Fiscal. Recolhimento pontual dos impostos. Então, eu preciso fazer o recolhimento dos impostos. A elaboração criteriosa de declarações fiscais. O controle de nota fiscal e permanente vigilância, tá? Na próxima apresentação, eu vou trazer um caso muito importante, que é um caso de um influenciador, tá? Eu não vou citar nomes para não fazer polêmica ou qualquer outro tipo de coisa essa, porque o nosso canal é sobre estudo, tá? E a dinâmica legislativa. Então eu preciso entender os impostos, a atribuição fiscal, preciso entender os impostos, os tributos que estão sobre essa empresa, a lei, a dinâmica legislativa tributária. Então, isso é uma atribuição do Departamento Fiscal. Eu preciso entender os impostos que estão incidindo sobre as notas de entrada, notas de saída. Eu preciso ficar atento às notas que estão entrando e saindo da minha empresa, as notas que foram emitidas contra a minha empresa, tá? E a gente vai falar disso também. Então eu preciso executar tudo isso, enquadrar essa empresa, esse produto, esse serviço dentro da legislação tributária definida para aquele produto, serviço e para aquela empresa, para aquele ramo, para aquele segmento da empresa. Antes de falar desse daqui, ó, vamos falar disso, de nota fiscal, que é uma atribuição muito bacana do Departamento Fiscal, e a gente volta para aquele slide lá, tá? Deixa eu só pegar a caneta aqui. A gente teve uma notícia, eu acho que foi o ano de 2023, sobre um influencer que ele tem uma empresa, tá? E essa empresa dele, vamos definir como empresa A, ela estava emitindo notas para a empresa B. Então aqui eu tenho uma nota de venda, tá? E essa nota de venda, ela é emitida para essa empresa aqui. Essa empresa B, ela tem que dar entrada na nota como nota de entrada, ou chamada também, tá? Entrada ou compra. Nossa, a letra aqui tá excelente. Preciso comprar uma caneta nova. Ou compra. Eu acho que vocês conseguiram entender, tá? E aqui saída. Tá bom? Então a empresa desse influencer estava emitindo nota para a empresa B, a empresa A emitindo nota para a empresa B. Só que o que acontece? A empresa B não estava efetuando a entrada dessas notas. Não estava efetuando a entrada nessas notas. E aí, o órgão regulador, provavelmente o fisco aqui, verificou lá no sistema que essas notas estavam saindo dessa empresa e não estavam entrando nessa. Não estavam entrando nessa empresa. O que acontece nesse caso, tá? Então, toda vez que uma empresa ela emite uma nota, isso vai para o governo, como nota de saída. Então, a empresa A ela emitiu uma nota para a empresa B, e a empresa B ela precisa dar entrada nessa nota. Porque isso lá no site do governo, ou no Cefaz ali, vai constar no fisco que essa nota encerrou o seu ciclo. Ela teve uma saída e uma entrada.
Nesse caso desse influencer, essa empresa B não estava dando entrada nessas notas. E foi aí que o fisco descobriu essa inconsistência fiscal. E aí a importância do departamento fiscal? Porque é o departamento fiscal que vai identificar essas notas de entrada e saída, para que a empresa não tenha esse tipo de problema. Muito provavelmente o erro nessa operação desse influencer foi ligado ao departamento fiscal, emitindo notas, tá? E aí eu não vou fazer nenhum julgamento e nenhuma entrada em polêmicas aí envolvendo outro tipo de atividade. Vamos falar sobre operação fiscal aqui, tá? Mas eu não posso emitir uma nota fiscal para uma empresa que de fato não vai fazer a entrada dessa nota. Porque eu estou emitindo uma nota fantasma, uma nota que nem existe na verdade. E aí, isso cai em uma legislação tributária, uma legislação fiscal, e se torna um crime. O crime que essa empresa está cometendo. Porque toda a carga tributária é computada sobre essa nota. Toda a legislação que essa empresa vai passar é computada sobre essa nota. E se de fato essa nota não está entrando, a mercadoria não está entrando na outra empresa, se caracteriza como um crime fiscal, podendo pagar até multa, tá bom? Então, olha a responsabilidade do departamento fiscal. Olha o mundo do departamento fiscal. Muitas vezes a gente vê essa notícia na TV e esquece que isso está ligado a um departamento, a uma organização, a uma empresa. E o departamento fiscal que vai ficar responsável por essas notas. Nota de entrada, nota de saída, as tributações, o CNPJ sobre essa nota. Se de fato eu estou emitindo essas notas para o CNPJ correto, se as tributações envolvidas nessa operação, nessa nota, estão ou não corretas. Isso é uma atribuição do departamento fiscal. Alguns documentos relacionados às atividades, tá? Aqui são alguns documentos, não todos, que você vai poder, que você vai ver no cotidiano do departamento fiscal. Entre eles, nota fiscal, você vai ver diariamente, principalmente Brasil, a nota fiscal. É muito comum você ver alguém do departamento fiscal dentro da empresa indo de um setor a outro, de um local a outro, com uma nota na mão, com uma nota fiscal na mão. Porque isso é do cotidiano do departamento fiscal. Porque é a nota fiscal que vai ali de fato enquadrar essa empresa nas tributações, nas responsabilidades, nos impostos envolvidos sobre aquela operação, tá? Seja uma nota de entrada, eu compro um produto, para esse produto entrar na minha empresa, eu vou efetuar a nota, a entrada dessa nota. E as tributações, o CFOP que eu vou utilizar para dar entrada nessa nota. Se eu vou vender um produto, eu vou emitir uma nota. Qual é o CNPJ que eu vou emitir? Para qual CNPJ eu vou emitir, ou seja, para quem eu vou vender? Quais as atribuições fiscais, quais os impostos que vão estar sobre aquele produto ou serviço. Então a nota fiscal, ela vai... Eu faço a nota fiscal, emito, mas posteriormente tem todo o trabalho que se abrange sobre os impostos que estão sobre aquela operação. Porque a nota fiscal nada mais é do que o resumo, assim vamos falar, das atribuições, das regulamentações fiscais sobre aquela operação que ocorreu. Então, se eu vendo algo, o que é essa operação de venda? Para quem eu estou vendendo? De que forma eu estou vendendo? É uma matéria-prima? É um produto acabado? Eu estou vendendo? Eu estou terceirizando? Para quem eu estou enviando? Para que estado eu estou enviando? Então, ela vai caracterizar toda essa operação em um documento. Quanto eu estou pagando? Por que preço eu estou vendendo? Qual que vai ser a forma de pagamento? Qual é a transportadora que eu estou utilizando? Então ela faz toda essa caracterização e essa construção fiscal do que está ocorrendo de fato na operação. Comprovante de pagamento de impostos. Então é muito importante, é um documento muito relevante no dia a dia do departamento fiscal, os comprovantes de pagamento de impostos, porque posteriormente eu posso ter alguns problemas aí na parte de legislação, na parte tributária, e esses comprovantes de fato serão apresentados para comprovar que eu estou dentro do enquadramento fiscal,
que eu fiz o pagamento fiscal, o pagamento tributário dentro do prazo estabelecido, dentro do valor estabelecido. Então eu preciso estruturar tudo isso, manter isso organizado, manter isso documentado. Documentação de benefício fiscal, como eu falei anteriormente, muitas empresas elas passam por benefícios fiscais. E para garantir que essa empresa esteja aproveitando todos esses benefícios, eu tenho que ter essa documentação. Qual que é a lei que garante que eu tenha esse benefício fiscal, uma isenção de um imposto sobre uma atividade? Eu preciso ter esses documentos para que eu mantenha o padrão fiscal dentro da minha organização, para que eu mantenha essa organização enquadrada na lei fiscal, na esfera municipal, estadual e até federal. Aqui eu já falei sobre a nota fiscal, tá? Então, o cotidiano do departamento fiscal, para você que vai. Ah, só fui ver se o microfone ainda tá ligado, que tinha acabado a bateria anteriormente, tá? Então, o cotidiano de quem trabalha como membro do departamento fiscal exige atividades minuciosas. Eu não posso ter erros na cobrança de tributação. Eu preciso analisar linha a linha na cobrança das tributações. Eu preciso fazer uma revisão detalhada dos documentos fiscais. Eu preciso fazer cálculos muitas vezes complexos de pagamento de imposto, de tributação. Se de fato, se eu emitir uma nota para um estado ou para outro, quanto eu vou pagar de cada tributação. Eu vou contar um caso rapidamente, tá? Eu trabalhei numa empresa uma vez que a gente estava decidindo se ia ou não vender para um único cliente em um estado. A venda para esse cliente em outro estado, então eu tô, exemplo, tá? São Paulo, eu vou vender para um cliente lá em Minas Gerais. Toda a operação e a conta ali feita dava um saldo positivo daquela venda. Eu vou ter lucratividade, mesmo pagando transporte, mesmo pagando para levar para aquele cliente, cobrando um preço ali razoável. Só que quando a gente entrava na parte tributária, aquela operação não era válida, porque eu ia pagar um imposto posteriormente que ia fazer com que aquela operação ficasse negativa, ou seja, prejuízo. Então se decidiu não vender para aquele cliente naquele momento, porque era um único cliente, porque quando eu falo na esfera tributária de impostos, a operação seria negativada, eu teria prejuízo. Olha a importância dos cálculos. Muitas vezes, se eu olhar somente a lucratividade de venda da operação em si e não olhar a cobrança de tributação e imposto, eu vou tomar prejuízo. E isso é um cotidiano do departamento fiscal. Esses cálculos tributários. Opa, deixa eu ver quanto a minha empresa vai ter que pagar de imposto esse mês, esse ano, esse semestre. Quanto de cada imposto eu vou ter que pagar? De cada alíquota? Em que alíquota a minha empresa está padronizada? Eu vou ter que pagar 10, 15, 20% desse imposto? Eu posso ter uma variação? Deixa eu ver aqui os cálculos para ver se de fato minha empresa se enquadra nesse benefício fiscal estabelecido pelo município, pelo estado, pela federação. Então eu preciso fazer cálculos e ter atenção nos detalhes, isso é muito importante. E aí, ó, eu vou até passar aqui que eu ia falar sobre isso, que é uma dica. Quem trabalha com o departamento fiscal deve se manter atualizado constantemente sobre as mudanças nas legislações fiscais, principalmente do segmento e do ramo da sua empresa. Eu conheci uma gerente do departamento fiscal que ela todo dia entrava no site da Secretaria da Fazenda para verificar as notícias, para verificar se não tinha mudança de legislação, de pagamento de tributação, de alíquota. Por quê? O Brasil é um país em constante mudança na sua legislação, em constante mudança na tributação. E qualquer mudança na esfera política influencia diretamente as decisões da empresa.
Então eu preciso me manter em constante estudo, em constante aprendizado, em constante verificação das mudanças das legislações tributárias, porque de um mês para o outro a legislação tributária pode modificar e eu não verifiquei, e a minha empresa passa de uma empresa que estava enquadrada fiscalmente positivo para uma empresa que está fora do enquadramento fiscal, podendo sofrer pagamento de multa. Então, se você vai trabalhar no departamento fiscal, se você está envolvido em departamento fiscal, você precisa sim se manter no seu cotidiano, perdão, em constante estudo, em constante verificação, principalmente das notícias envolvendo o segmento, o ramo de atuação da sua organização. O site da Secretaria da Fazenda do Estado que você está é muito bacana, porque você consegue verificar as modificações e as notícias envolvendo esse mundo fiscal como um todo, tá bom? Pessoal, eu vou ficando por aqui. Agradeço cada um de vocês. Vou pedir novamente, se inscreva no canal, deixa o like, compartilhe esse vídeo principalmente lá no LinkedIn, que é uma rede social voltada a profissionais, que é muito importante, tá bom? Vou ficando por aqui e até o nosso próximo vídeo.